A graça e a paz a todos os queridos e amados irmãos e amigos. Vamos para mais um salmo. Esta feita vamos para o salmo de número 24. Vamos ler juntos com meu filho André Eric. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo é aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. É mais um salmo de Davi que fala sobre o domínio universal, quem é digno de entrar no santuário, e fala do Rei da Glória. Vivemos em tempos em que muito se fala sobre adoração, mas nem sempre com clareza sobre o que realmente ela significa. Quantas canções e expressões e movimentos religiosos centrados na experiência emocional, mas pouco fundamentados na verdade da palavra. Esse salmo de número 24 nos convida a olhar além da forma e da emoção para enxergar o conteúdo e o fundamento da verdadeira adoração, o Rei da Glória. E aqui surge uma pergunta essencial: quem é o Rei da Glória? Como podemos permanecer diante dele? Essas questões não são apenas teológicas, mas existenciais, porque dizem respeito à comunhão do homem com o Criador. O salmista Davi, ele compôs esse cântico quando levou a arca do Senhor de volta a Jerusalém. Em 2 Samuel, capítulo de número 6, e 1 Crônicas, capítulo de número 15. A arca representava a presença de Deus no meio de seu povo. Dessa forma, o Salmo 24 é um hino triunfal, proclamando que o Rei da Glória é o próprio Senhor. É aquele que reina sobre toda a criação e habita entre os que o adoram com pureza de coração. Vamos enumerar o salmo em 3 pontos. Primeiro ponto: quem estamos adorando? O versículo 1 e o verso de número 2. Segundo ponto: quem é o adorador? Do versículos 4 a 6. E terceiro ponto: por meio de quem o adoramos? Do verso 7 ao verso de número 10. Primeiro ponto: quem estamos adorando? A adoração começa com o reconhecimento de quem Deus é. Davi faz uma declaração no verso 1 e 2 desse salmo. Ele vai dizer o seguinte: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Não existe outro. Deus é o único digno de adoração. Ele é o Criador, o sustentador e o Senhor de tudo. Nenhum outro ser, poder ou criatura pode ocupar esse lugar. A adoração genuína nasce do reconhecimento
de que tudo pertence a Deus. O tempo, os recursos, a vida, o próprio adorador. O salmista nos faz lembrar que o lugar é santo porque o Senhor está naquele lugar. Temos que entender que não é o espaço físico que santifica o culto, mas a presença poderosa de Deus que o torna santo. É por isso que Paulo afirma em 2 Coríntios 3,17: o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Liberdade para se manifestar a glória e o poder e a graça e a bênção de Deus sobre os seus. Isso quer dizer que a adoração não começa no templo, mas naquele coração rendido diante do Deus soberano. E é justamente por isso que importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Adorar é o reconhecimento de que a terra pertence ao Senhor e tudo o que nela há, inclusive nós mesmos, nós pertencemos a Ele, ao Senhor. Então o adorador, ele é consciente de que ele não oferece algo a Deus como quem dá algo de seu, mas devolve o que já é do Senhor, porque nós somos dele e nós o entregamos inteiramente, o nosso ser, como holocausto vivo em louvor e adoração a Ele. Então, nesse primeiro ponto, entendemos quem estamos adorando: ao Supremo, ao Soberano, ao Criador, ao nosso Dono, aquele que nos criou e que nos sustenta. E no segundo ponto, nós vamos ver quem é o adorador. Se o Senhor é o Rei da Glória, a pergunta é: quem pode permanecer diante dele? E aí o salmista, com sabedoria, vai responder com 4 características que vai descrever o verdadeiro adorador. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo monte? Primeira característica: mãos limpas. Que tem as mãos limpas. Refere-se às ações puras, à integridade prática. O adorador não se aproxima de Deus com mãos manchadas pelo pecado não confessado. Segunda característica: coração puro. Fala da disposição interior, da sinceridade e da santidade que brota de um coração regenerado. Terceira característica: não entrega a sua alma à falsidade. Representa a mente consagrada, livre das ilusões e enganos desse mundo. E a quarta característica: não julga dolosamente. Indica fidelidade e compromisso com Deus e com a verdade. Parece até que Davi está confrontando a realidade. Ninguém é capaz, por si mesmo, de atender a esse padrão. Em Romanos 3,23 diz: todos pecaram. Mas o Salmo aponta para aquele que é digno, o adorador perfeito, que não apenas se aproxima, mas permanece eternamente diante de Deus. Aquele que permanece lutando com todas as suas forças e em Deus consegue adorá-lo, vencer as limitações e as dificuldades, porque
ele recebe de Deus a graça para o adorá-lo. Porque na verdade esse adorador perfeito é Cristo Jesus, aquele que tem mãos limpas, coração puro, alma verdadeira e palavra fiel. E por meio dele, o homem pode ser aceito na presença de Deus. O adorador genuíno é aquele que, unido a Cristo pela fé, participa da sua justiça. Tipo assim, olha, aquele que tem o Filho tem a vida. É o que diz 1 de João 5,12. Temos que entender uma coisa: a pureza exigida no monte do Senhor não é alcançada pela moral humana, mas sim é recebida pela graça divina. Jesus é o caminho pelo qual podemos adorar em espírito e em verdade. Então podemos entender que é com Jesus, é em Jesus que nós podemos nos tornar o verdadeiro adorador. Terceiro ponto: por meio de quem adoramos. Os versículos finais desse salmo apresentam uma cena majestosa, potentosa, gloriosa. Apresenta o Rei da Glória entrando pelos portões. Dá gosto de você ler. Cada palavra que você vai lendo, a alma se alegra, porque é uma imagem de triunfo, poder e realeza. Antes do templo de Salomão, a arca do Senhor era levada às batalhas como sinal da presença divina. Quando a arca foi capturada pelos filisteus, a glória se afastou de Israel. 1 Samuel 4:22, você pode conferir isso. Mas quando Davi reconquista a arca e traz de volta a Jerusalém, o povo celebra. O verdadeiro rei está entre nós. No verso 7 vai dizer: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Mas quem é esse Rei da Glória? No versículo 8 responde: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Esse rei não é Davi, ele é o Senhor dos exércitos, o Rei eterno, Cristo Jesus. Quando o Filho de Deus entra triunfantemente em Jerusalém, montado num jumentinho, cumpre-se a esperança do Salmo 24. Ele é o Rei que venceu o pecado e a morte e abriu para nós um novo e vivo caminho para Deus. A entrada triunfal de Cristo não foi apenas uma cena histórica, mas uma revelação espiritual. Os portais do céu se abrem para receber o Rei que venceu a cruz e a ressurreição em glória. Ele é o mediador da nova aliança. Assim, todo aquele que está em Cristo, eu, você, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, podem cantar alegremente: levantai, ó porta, as vossas cabeças, entrará o Rei da Glória. Aleluia, Jesus. Então, meus queridos, o Salmo 24 é um convite à adoração verdadeira. Não está centrada em nós, mas em Deus. E ele nos ensina que a adoração começa com o reconhecimento do Senhor como Criador e dono de todas as coisas. Que o verdadeiro adorador é aquele que foi purificado por Cristo, o único digno de permanecer na presença de Deus. E que toda adoração aceitável acontece por meio de Jesus,
o Rei da Glória. É muito importante nós observarmos isso, porque nós vivemos um tempo em que a adoração se tornou muitas vezes um espetáculo humano, mas o Salmo nos chama de volta ao essencial: adorar a Deus com mãos limpas, coração puro e vida consagrada a Deus. Que o nosso culto, que as nossas palavras, que a nossa vida apontem sempre para Cristo, aquele que é digno de toda glória, honra e louvor. Ao Rei dos séculos, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos abençoe. Recebe a minha gratidão, meu abraço. Que esta palavra fale profundamente ao teu ser, assim como tem falado ao meu coração. Fica na bênção. Paz